Maravilha! Alô, doutor! Esse movimenta, viu? É uma correria, e ela veio aqui a doideira, que é um estúdio de televisão, grande, mas feito com essa paixão, feito com essa, a galera chama de vibe, né? Essa vontade de fazer cada vez melhor, né, doutora? E tem aquela história, quem sabe faz ao vivo, né? Quem dizia isso, quem dizia é o Fausto Silva, o Faustão. Pois é. Ô, louco! Vamos lá, então, para a primeira pergunta, doutora. O seu direito nesta sexta-feira, lembrando que segunda tem também Lúcia Costa, bairro 18 do Forte. Uma pessoa casada há 45 anos que não consegue emprego e o marido está querendo a separação, teria direito também à pensão alimentícia? Boa pergunta, doutora. Boa pergunta, Lúcia. Essa dúvida é a dúvida de muitos. Porque, pela Constituição, homens e mulheres são iguais perante a lei, né? Mas nessa situação específica, a mulher pode sim requerer a pensão alimentícia e muitas vezes, em casos como esse, é concedida essa pensão alimentícia. Por quê? O juiz vai analisar que ela não está no mercado de trabalho, já são muitos anos casada, então talvez ela não tenha condição, então o juiz vai sim determinar, logicamente analisando a prova dos autos direitinho, vai determinar essa pensão alimentícia, mas não é regra, tá? É exceção. Muito bem explicado, doutora. Vamos para a próxima questão, por gentileza. Desta vez é o Cristiano Alves de Umbaúba. Eu tenho uma TV que apresentou um problema, está na garantia. Qual é o prazo o fornecedor tem? Que prazo ele tem para resolver o meu problema? Olha só, olha, Cristiano, direito do consumidor aí, viu? Direito do consumidor, essa televisão, se ela apresentou defeito e ela está na garantia, o Código de Defesa do Consumidor dá 3 opções. Primeiro, 30 dias é o prazo máximo para a assistência técnica entregar essa televisão funcionando perfeitamente. Se isso não acontecer, o consumidor tem direito a trocar por um produto semelhante, ou então receber o dinheiro, inclusive corrigido, ou então ele até aceitar ficar com a televisão assim mesmo e pedir um abatimento no preço. Normalmente quem vai decidir isso é o consumidor, tá? Essas são as opções que o código coloca. Maravilha, doutora. Mais uma questão, por gentileza, coloca aqui para nós. Lucas Silva, bairro América. Eu recebi uma intimação do oficial de justiça para apresentar minha defesa. O que significa exatamente isso, doutora Emília? Olha, Lucas, interessante, porque talvez a palavra não seja intimação. Se ele foi intimado, que não é intimado, para apresentar a defesa de um processo que está iniciando, certamente ele foi citado. Aí ele tem um prazo para procurar a Defensoria Pública para fazer a defesa dele, porque quem tem que fazer é o profissional habilitado, ou um advogado, se ele tiver condição, tá? Intimação, normalmente, é para algum ato do processo, para a pessoa tomar conhecimento de uma decisão ou estar presente numa audiência. Citação é porque o processo está iniciando e aquela pessoa está sendo informada que foi processado e ali já se abre um prazo para ele apresentar a defesa dele. Basicamente é isso. Eu aconselho que procure ou o defensor público ou o advogado. Eu sempre falo e sempre reconheço o trabalho da Defensoria Pública. Aliás, tem um evento que deve ser no final do mês, estarei lá também. Isso. Eu tenho uma predileção, porque eu sei o que significa Defensoria Pública e quem atua na Defensoria Pública. Com certeza. Coisa muito séria. Cristiane Lima Muribeca. Um parente foi levado pela Polícia Militar e não deixaram que ele tivesse contato com ninguém? O que houve, doutora? O que eu devo fazer, afinal? Olha, Cristiane, quando isso acontecer, normalmente, se houver uma prisão, alguém é preso em flagrante, a lei diz que a família tem que ser comunicada, a Defensoria tem que ser comunicada, o Ministério Público, e logicamente a Justiça. Para quê? Para que aquela pessoa tenha os seus direitos respeitados, tá? Por algum motivo, se a Polícia Militar não deixou ninguém falar naquele momento, pode ser um caso que necessite isso, mas o direito da família ser comunicada para tomar as providências, isso ninguém pode obstruir. E caso aconteça, vale uma comunicação, inclusive para a Corregedoria. E tudo muito bem explicadinho, como sempre aqui no nosso quadro, o seu direito. Doutora Emília Corrêa, mais uma pergunta, por gentileza. Não tem problema nenhum, sem identificação, não há exigência alguma. A Lei Maria da Penha só vale para agressão física, a gente entende por quê, né? Pois venho sofrendo agressões psicológicas e ainda morais, doutora Emília. Pois, olha, aí não tem identificação, mas vai para todas as mulheres que estão nos assistindo nesse momento. A Lei da Maria da Penha veio exatamente para proteger os direitos e combater a violência. Então,
violência física é um tipo de violência. Mas se a pessoa está sendo, digamos assim, coagida psicologicamente, emocionalmente, está sofrendo aqueles termos que muitas vezes é pior que uma violência física, é violência também, violência psicológica, violência moral, violência emocional, violência patrimonial, e já cabe aí um BO, com certeza. A mulher não precisa esperar ser atingida fisicamente, não. Esses outros tipos de violências muito mais atingem o ser da mulher, e isso é muito perigoso e arriscado. Quantas modalidades de violência, né, doutor? E Com precisam certeza. ser combatidas de maneira sistemática, mas assim, denuncie qualquer forma de violência, não mature absolutamente nada e preste atenção, né, doutora, no início. Exato. O início, exato. O homem é absolutamente revelador. Nesse aspecto, nós somos até muito ingênuos. E Você vai mostra baixando rapidinho. a autoestima da mulher, né? Exatamente. Muitas vezes isso já vai diminuindo a mulher e isso é violência. Denuncie sempre. Vamos lá, próxima pergunta, rapidinho. Luiz Vasconcelos, Laranjeiras. Eu sou avô e pago pensão para 2 netos de 7 e 9 anos. Isso está afetando, infelizmente, o meu orçamento. Você veja que drama. Como posso pedir uma revisão dessas pensões? Sobrou para o avô. Olha, sobrou para o avô. Seu Luiz, é o seguinte, olha, quem tem responsabilidade de pensão alimentícia é pai e mãe. Agora, quando chega no avô, alguma coisa deve ter acontecido, ou esses pais não existem mais, ou eles não estão tendo condição, mas a responsabilidade é deles. Para o senhor, cabe entrar com ação de revisão de alimentos para reduzir isso, comprovando que o senhor não tem condição. Eu acho muito injusto quando isso acontece com os avós. Pode também se pedir uma ação, uma pensão alimentícia complementar aos outros avós, que também não é justo, mas enquanto esses pais não se acertarem, eu também não sei se eles estão vivos, porque às vezes tem casos, Serginho, que os pais não estão mais vivos, aí normalmente vai para os avós, para os tios, então tem que ver o caso direitinho, mas dá para entrar com ação de revisão para diminuir isso aí, ou até, quem sabe, passar a responsabilidade para os outros avós. E situação dramática, né, doutora, que muitas das vezes é um dos momentos dos mais desafiadores. Terrível. Exatamente para o idoso. E ele quer ajudar, claro. Exato. Que ele quer, mas às vezes não tem condição, nenhuma. Ele, para se manter, já é difícil, agora imagina 2 garotos. Às vezes já vive de aposentadoria, Serginho. Imagine, ainda 2 garotos. É difícil, é complicado.